Olá, irmãos, que a paz de Jesus esteja dentro do seu coração. Estamos aqui tirando dúvidas. Agradeço a todos os irmãos aí pela audiência. E hoje nós vamos estar respondendo a um comentário, uma pergunta muito legal que foi feita em um outro vídeo, né? Esse comentário foi feito no vídeo que fala sobre a poligamia do Velho Testamento. Faz pouco tempo que foi postado no canal, mas teve um comentário muito bacana, tendo uma observação aí, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse comentário, que foi o seguinte: agradecer aqui a Edberg, que fez essa pergunta, não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas agradeço a participação. E a pergunta é a seguinte: por que Salomão disse que Deus habita nas trevas? Né? Em 2 Crônicas 6:1. E, bem na verdade, são duas perguntas, né? Se Salomão ele andou correto até o fim da sua vida. Eu não sei a resposta, mas a pastora sabe e vai responder. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, ou espessa. E em algumas versões da Bíblia, então, diz, habitaria nas trevas, ou na escuridão. Então é o que nós podemos entender sobre essa frase de Salomão. Que Deus habita nas trevas, está se contradizendo com o que diz em 1 Timóteo 6,16, que Deus habita na luz? Não, de maneira alguma, a Bíblia não se contradiz, nunca. Mas Deus habita em luz? Sim, mas como que então diz que Deus habita nas trevas? Aqui nós temos que entender o contexto da história, né, do que Salomão está falando, porque quando Deus se manifestava então para o povo de Israel, no tabernáculo no deserto e depois também no templo já construído por Salomão, Deus se manifestava através de uma nuvem. E a Bíblia Ferreira de Almeida, então, ela fala nuvem espessa, que significa uma nuvem que pudesse cobrir, vamos dizer assim, a glória, a aparência real de Deus, porque Deus falou para Moisés, que se Moisés visse o rosto dele, que ninguém poderia ver o rosto de Deus e continuar vivo. Isso está escrito em Êxodo 33:20. Então, nós podemos entender que Deus se manifestava no tabernáculo e no templo e para os sacerdotes através de uma nuvem. Por quê? Porque ninguém poderia ver o rosto de Deus e continuar vivo. Então, eu não vou ler os versículos, mas eu vou citar aqui para você procurar e ler aí na tua casa. Você pode conferir isso que eu estou te dizendo em Êxodo capítulo 40, versículo 34, e Números capítulo 9, do versículo 15 ao 23, Êxodo 33:9 e Levítico 16:2 também nos fala a respeito disso, que Deus se manifestava através de uma nuvem. Então não significa que Deus habita nas trevas, que Deus é Deus de trevas, porque tem pessoas que entendem isso, mas não é isso que está dizendo. Deus é Deus de luz. Mas Ele se manifestava através de nuvem, porque ninguém pode ver o seu rosto e continuar vivo. E a segunda pergunta também deste participante é se Salomão foi fiel a sua vida toda. Não, Salomão não foi fiel, Salomão pecou, né? Ele se casou, ele teve muitas mulheres, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, ele pecou muito nessa área, porque as suas esposas não eram da nação de Israel, então elas vieram com os costumes, com os seus deuses. E ele, para agradá-las, então construiu templos para esses deuses e até adorou esses deuses falsos. Então Salomão não foi fiel a sua vida toda. Mas tudo indica que antes da sua morte ele se voltou a Deus e se corrigiu. Porque ele escreveu os 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares, nós sabemos que Salomão escreveu na sua juventude.
Provérbios na sua meia-idade. Então, quando ele estava, era um homem adulto, já ele escreveu Provérbios. E Eclesiastes na sua velhice. E justamente nesse livro de Eclesiastes, então, na sua velhice, ele diz vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, a gente pode entender que ele se corrigiu diante de Deus por todos os erros que ele tinha cometido. Mas onde que está escrito que Salomão não foi fiel? Está em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 9 ao 12. Não vou ler também pelo tempo, porque é um texto extenso, mas você pode ler aí na tua casa. Eu vou ler só o título aqui do capítulo. Ó. A ira de Deus contra Salomão. O versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então, continue lendo até o versículo 13, que você vai ver que Salomão não foi fiel a sua vida toda. Ele pecou muito, ele se desviou da presença de Deus e por isso Deus então tirou o reino dele, mas porque Deus tinha então prometido a Davi que sempre estaria um descendente de Davi no trono, Deus ainda permitiu que ficasse o seu filho, então o filho de Salomão, mas Deus tirou o reino de Salomão, pelo seu pecado. Agradeço, irmãos, a cada um que tem participado e peço a sua ajuda. Nos ajude, comente, se você tem alguma outra pergunta sobre esse assunto, por favor, é um prazer a gente poder falar da palavra de Deus com vocês. E convido você a se inscrever no nosso canal que vai nos ajudar. Clica aqui, ó, Estrela de Davi. Só clicar, você vai entrar no nosso canal, mas vai inscrever-se, é gratuito. Ative o sininho, deixe o seu curtir. Isso faz com que esse assunto vá mais além. Deus abençoe e obrigado pela tua audiência.